Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo do canal Análise de Ações, onde nós falamos sobre investimentos e novidades do mercado financeiro. E hoje, nós vamos falar aí sobre uma empresa, do agronegócio, a AgroGalaxy, AGXY3, negociada aí na Bolsa de Valores brasileira. Empresa que entrou aí com um pedido de recuperação judicial. Só que, ela é uma empresa que vai acabar afetando, alguns FIAGROS, que são fundos imobiliários que investem no agronegócio. Apesar deles serem negociados, ali no mesmo ambiente da B3, muito parecido com os fundos imobiliários, eles são tratados como ativos diferentes. Tanto que se você investe em FIAGRO e você entrar no seu portal do investidor da B3, você vai verificar que os FIAGROS eles estão separados, ali no seu demonstrativo de investimentos dos fundos imobiliários, São ativos parecidos, mas eles são ali tratados de forma diferente. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Também lembrando a você que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui citados. É apenas um vídeo instrucional para você entender o que está acontecendo aí com esta empresa e como que ela vai afetar, aí o mercado de fundos FIAGROS. E antes da gente partir para o nosso conteúdo, quero lembrar você que nós temos aqui o nosso maravilhoso aplicativo do Análise de Ações, onde você pode controlar aí, os seus investimentos na palma da sua mão. Tanto sobre notícias do mercado financeiro, quanto você ter aí o gerenciamento da sua carteira de investimentos na palma da sua mão. Tudo isso pelo nosso aplicativo que você pode baixar na loja do seu celular, seja na Apple Store, para iPhone, ou na Google Play, que é para telefones Android. Mas, sem mais delongas, partindo aqui para o nosso conteúdo, hoje nós vamos falar sobre a AgroGalaxy, que é uma empresa que ela trabalha com a parte de insumos, para o agronegócio. Então, basicamente, esse é o negócio dela e a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que está o agronegócio no Brasil. Eu trouxe aqui algumas informações para a gente entender um pouco do contexto histórico da AgroGalaxy. A AgroGalaxy é uma empresa que ela vem crescendo aqui, fazendo diversas aquisições, Rural Brasil, AgroSem, AgroFerrari, Grão de Ouro Negócios, Sementes Campeãs, Boa Vista, Sementes Campeãs de novo, a Ferrari Zagato, a Cat Aquisições e a AgroCat aqui. Então a empresa ela faz aí diversas aquisições ao longo da sua história, 2016, 17, 18, 19, 21 e 22, e veja que as aquisições dela são estratégicas para aumentar o seu portfólio de atuação, e as regiões e estados em que ele atua. Quando a gente olha para 2016, a gente vê aqui a empresa presente em 4 estados, ali mais ou menos. Quando a gente olha para 2017, a gente já vê uma expansão aqui para mais ou menos 8 estados, 2018, 9 a 10 estados, aqui em 2019, 11 estados, 2021, 12 estados e agora em 2022 a gente vê a empresa aí, com mais de 13 estados atuando, praticamente atuando no Brasil inteiro. Então a gente vê aí a empresa evoluindo, o seu mercado de atuação dentro do Brasil. Mas é claro, dependendo do tipo de negócio, nem sempre a expansão ela vem positivamente, traz resultado sim, vai ter uma maior receita, mas também traz maiores custos que se não forem bem gerenciados, pode levar a empresa a ter um problema. Outro ponto é que ela está num setor a qual tem uma volatilidade na negociação dos seus produtos, principalmente no preço dos seus produtos muito grande. Olhando aqui adiante, a gente vê um pouco sobre a comercialização da soja no ano de 2023 e 2024, comparando aí com outras safras, 22-23, 21-22 e 20-21. Normalmente as safras deles começam no meado de um ano e terminam no meado do próximo ano. Por isso que nós temos aqui essas safras 20-21, em dois anos. Quando a gente olha aqui embaixo, cada gráfico aqui, o verdinho representa 20-21, amarelo 21-22, o cinza aqui 22-23 e o azul aqui 23-24. A gente vê que o 23-24 vinha bem abaixo aqui de 20-21, 21-22, vinha caminhando muito parecido, na verdade vem caminhando muito parecido aqui com o ano de 22 e 23, sem uma expectativa muito grande de crescimento. Então a gente vê uma certa estabilidade com a safra do ano anterior, mas a gente vê aqui uma retração comparada com as safras lá de 20, 21 e 22. Então a gente já tem um ponto de atenção aqui, tá? Mas meio que esse é um ciclo natural aí do agronegócio. Tem a questão da estiagem, queimadas que está acontecendo, são vários fatores que afetam aí essa questão do preço. E tem também o fato de que o preço é determinado pelo mercado. Passando adiante aqui, nós temos também o preço dos grãos, como eu já falei para vocês. É um preço que acaba tendo uma volatilidade muito grande. A gente vê aqui que se a gente for pegar a média da soja, por exemplo, a gente está falando que está sendo negociada aqui nesse
patamar, né, na casa ali de 135 mais ou menos. A gente poderia até levar um pouquinho mais para baixo. O milho está sendo negociado aqui mais ou menos na faixa aí de 59 a 61. A gente poderia até descer um pouquinho se a gente pegar ali 17, 18 e 19. Então isso mostra para a gente uma alta volatilidade no preço. Esse período aqui, né, foi relativamente bom, 21 e 22, mas, né, isso não se manteve por muito tempo, teve uma retração agora e está tentando se manter numa linha aí razoável. Só que quando a gente olha a longo prazo, a gente vê uma linha de tendência de crescimento, né? Porque quando a gente compara 16, 17, 18, né, com 22, 23, a gente vê que 22, 23 está acima daquele período lá de trás. A mesma coisa acontece aqui, né? A gente tem aqui uma certa tendência, né, de alta, de manter acima dos patamares dos anos anteriores. Claro, com uma queda referente a 21 e 22, que é até natural, que foi 2 anos aí, né, que foram de ótimas safra e crescimento na parte de agronegócio. Quando a gente olha o índice tecnológico, né, a gente vê aqui que tem um crescimento nessa questão da tecnologia dentro do agro, né, mesmo tendo esse pico aqui 22, 23 e depois essa retração aqui no ano de 2024, que ainda se mantém, né, acima do patamar do períodos anteriores. Então a gente vê uma tendência de crescimento. Isso quer dizer, né, que o setor ainda está recebendo investimentos em tecnologia. Passando adiante aqui, a gente vê um pouco sobre o avanço de mercado de insumos, que é o mercado, né, que a AgroGalaxy atua. Eles dizem que de uma certa retomada, né, desse mercado, mas é claro, uma retomada em relação aí, se a gente observar aqui, ao ano de 23 e 24, né, na safra de 23 e 24. Quando a gente compara com ela, sim, 24 e 25 está tendo aqui uma elevação, né? Só que a gente vê que quando a gente comparando com 21, 22 e 22 e 23, a gente tem aqui uma retração, né, já que está bem abaixo aqui. Então, ainda falta muita recuperação, né, para talvez a gente ver eles passando aqui acima, o que eu acho muito difícil com essa linha de tendência que a gente enxerga aqui. Talvez eles possam vir aqui, né, trabalhando essa média para fechar no mesmo patamar aqui em dezembro, né? É claro que tudo pode mudar, mas quando a gente olha para o cenário, né, do nosso país em relação a queimadas, o clima, a gente consegue entender que esse ano o agro vai acabar sofrendo um pouquinho. Aqui a gente tem a questão da receita líquida, né, e a gestão de portfólio da empresa. A empresa tem um portfólio aí bem diversificado entre fertilizantes, defensivos, sementes, especialidades e outros produtos que ela atua. A gente vê aqui, né, que fertilizante representa 49% do portfólio e os defensivos 33%. Né? Sementes aqui apenas 6%, a parte de especialidades 9,4% e outros 1,9%. Então a gente vê, né, que o mercado principal da empresa é aqui fertilizantes e defensivos. Né? Se a gente comparar aqui 2023 com 2024, a gente vai ver, né, algo muito parecido. Teve aqui uma pequena queda, né, na parte de fertilizantes e um grande aumento aqui, né, na parte de especialidades. Então a gente vê que a empresa está tentando equilibrar o seu portfólio e diminuir o peso aqui, né, de fertilizantes defensivos para ter aí, né, uma receita mais diversificada. Tá? E agora que a gente já entendeu um pouco sobre a empresa, né, sobre a AgroGalaxy, o que ela faz, vamos dar uma olhadinha nos fundos imobiliários que acabaram sendo aí prejudicados, né, com esse pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy. Só destacando para você, vai ter 2 tipos de fundos imobiliários aqui, que vai ser os fundos imobiliários que são negociados em bolsa, né, que são aqueles fiagros que são negociados em bolsa, que tem as suas cotas lá sendo negociadas diariamente na bolsa de valores, e tem os fiagros C-tipados. O que são fiagros, né, fundos C-tipados? São fundos que são negociados em balcão, né? Então você só consegue negociar ele diretamente no balcão da corretora. E normalmente esses fundos eles são para pessoas, né, ali investidores qualificados ou profissionais, não sendo disponibilizados em sua maioria para investidores pessoas físicas normais, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro em uma lista de todos os fundos imobiliários. A gente já consegue ver aqui, né, logo de cara, que um dos principais prejudicados é aqui o XPCA11, que a gente vai falar um pouco mais detalhado dele. Mas a gente tem aqui outros fundos, né, como o AAZQ, o AGRX, o BBGO, o CTPR, o JGPC e aqui o JGPX. Todos esses, né, eles são listados em bolsa de valores, ou seja, são negociados ali diretamente pelo home broker. Já os fundos imobiliários que nós temos aqui embaixo, eles são os fundos imobiliários, né, aí fiagros C-tipados, que eles são negociados somente em balcão, que é o AZQA11, o CPAC11, JGPT11, KNJT11
11 e o XPAG11. A gente consegue ver aqui que os fundos, né, listados que foram mais atingidos aí porque tem uma participação um pouco mais elevada, né, é aqui o AGRX com 5,62% aí, né, do seu portfólio em ativos ligados à AgroGalaxy, o BBGO, que tem 4,78%, o CPTR, que tem 7%, que é aqui um dos maiores, né, expostos aí aos ativos da AgroGalaxy, e o JGPX com 8%. E além disso, o XPCA11 com 8,20%. Então, né, nós temos aí esses fundos que estão bem expostos. Dos 6 que a gente tem aqui listados, né, que estão expostos à AgroGalaxy, a gente tem 5 que estão expostos ali acima de 4,5%, o que é uma exposição bem grande. E a maior preocupação aqui, né, é esses de baixo aqui, que a gente tem, né, uma exposição maior que 7%, principalmente o XPAC, que tem aqui mais de 8% dentro da carteira, junto com o JGPX com 8%. Eles, né, inclusive, foram os que mais desvalorizaram. O JGPX, por exemplo, desvalorizou 6,4%. Daqui a pouco a gente vai olhar a cotação do XPAC, como é que tá. Já os etipados, né, a gente tem aqui o CPAC, com 7% da carteira exposta, o JGPT com 6,7%, o KNJT com 8,29% e o XPAG, né, com 6,20%. Não sei se vocês perceberam, né, mas tem vários fundos aqui que eles são ali geridos pela XP, né, como o XPAG, por exemplo, e o XPCA. Né, são dois fundos aí que eu tenho certeza que eles são ali gerenciados pela equipe da XP. E agora, né, vamos dar uma olhadinha na casa do XPAC. O XPAC11, ele tem aí 8,20% da carteira exposta, né, e ele tem aqui, né, 3 ativos da AgroGalaxy. Né, são 3 CRAs aqui, certificados de recebíveis do agronegócio. Todos eles têm garantias. Né? O primeiro aqui, que representa 4,7%, ele tem uma cessão fiduciária de recebíveis como garantia. Outro aqui de 2,30%, o outro aqui com 2,3% tem, né, uma garantia fidejussória. E o de 1,20% também tem uma cessão fiduciária de recebíveis. Vamos dar aqui uma olhadinha no XPAC, como é que está a situação dele? Atualmente, o XPAC, né, aí no último pregão, ele acabou subindo aqui 1,57%, mas quando a gente olha nos últimos 5 dias, né, a gente vê aqui o fundo caindo aí, chegou a cair mais de 13%, e agora com essa subida que ele teve no último pregão, está caindo aí, né, 11,52%. Então, caiu mais de 10%, foi bem aí, né, batido pelo mercado, uma queda bem acentuada aqui, né, nesse ponto aqui de abertura de 7%, né, em um único dia. É uma queda fora do normal para fundo imobiliário, mas, né, isso aqui é devido à exposição. Eu sei que eu estou falando aqui, né, sobre o fundo agro que está exposto à AgroGalaxy e tudo mais, mas a gente também tem um ponto de que, né, nós temos o fato de que CRAs são oferecidos também, né, para serem investidos de forma direta pelos investidores. Né? Você entra ali no seu banco e você vê ali diversos CRAs sendo disponibilizados. Cara, eu digo que você investir através de um fundo que investe em CRAs é muito mais seguro, porque esse fundo ele tem uma diversificação no portfólio, apesar, por exemplo, XPAC aqui, ele tem sim ali 8% da carteira em ativos da AgroGalaxy? Tem, mas os outros 92% não são ligados a essa empresa. Com isso, o fundo pode até sofrer um pouco, né? Só que depois ele vai se recuperar, porque a maior parte da carteira está em outros ativos. Então, isso reduz o risco do investidor. Agora, você imagina um investidor que ele foi lá e investiu por conta própria em um CRA que foi emitido pela AgroGalaxy. Esse camarada está no fundo, porque provavelmente ele comprou ali, né, um título que foi emitido que é sem garantia, ou ele é ali, né, um dos últimos a receber em caso de quitação da empresa. Então, investir diretamente em CRA, CRI, LCI, LCA tem um certo risco, né? Por isso que é muito importante você ficar atento se vale ou não a pena investir diretamente ali em busca de um pouco de rentabilidade a mais. Então, é um ponto importante a se observar. Então, olhando aqui para a AgroGalaxy, a gente consegue ver alguns outros detalhes, né, aqui no site de análise de ações. Cotação a 64 centavos, caiu nos últimos 7 dias 43%. Né, e nos últimos 12 meses caiu 82%. É uma empresa que abriu capital ali em 2021, né, abriu a mais ou menos R$ 8,83, só que a gente já observa aqui que a empresa, né, caiu mais de 95%, né, desde a sua abertura de capital. Daqui a pouco provavelmente deve vir um grupamento, né, ela deve agrupar aí numa proporção de 10 ou 20 para 1, né, para elevar o seu preço, e a gente vai ter novamente uma empresa caindo mais. Então, ela está acumulando prejuízo aí para os seus investidores. Então, assim, muito cuidado se for querer apostar na empresa. Tá? É uma empresa que tem um risco muito grande. A gente vê aqui PL negativo
porque a empresa não teve lucro, né? Então o PL vai ser negativo. A gente tem aqui um dividend yield inexistente em 2024, 23, 22 ela pagou, né? E a gente consegue ver aqui um lucro por ação negativo em R$2. Então a gente teve prejuízo em 23 de R$2,19 e prejuízo em 2024 de R$2,02. Quando a gente olha aqui para baixo, né, no resultado da AgroGalaxy, a gente vai conseguir ver que a empresa, né, ela teve um boom de crescimento na receita de 2020 para 2022, só que depois a gente vê que de 2022 a 2024 uma recessão, né, um decréscimo aí na sua receita líquida, saindo lá de 11 bilhões, né, aqui para 7 bilhões de receita líquida. E o lucro líquido, né, que era positivo ali bem pequenininho, na casa de 119 milhões, 76 milhões, ficou negativo aí em 377 milhões em 23 e 656 milhões em 2024. E quando a gente olha um pouquinho mais para baixo, a gente vê a questão da dívida também, né? A empresa, ó, você consegue ver claramente que o caixa da empresa está diminuindo, né? Ele saiu ali de um caixa acima de 1 bi, né, em 2022, que provavelmente foi um caixa que foi feita pela emissão que aconteceu aqui em 2021, né? E agora esse caixa diminuiu aqui para menos de meio milhão, né? Então a gente vê um caixa ali na casa de 350 a 400 milhões mais ou menos. Então a gente já tem essa preocupação. Outro ponto, o caixa está diminuindo, né? A gente vê o caixa diminuindo de forma muito clara e a dívida líquida está crescendo, né? Porque aí a gente faz a comparação aqui, ó. A empresa está com caixa de 393 milhões, está com uma dívida bruta de 1,4 bilhões, né? E uma dívida líquida de 1 bilhão. Então assim, ela está diminuindo a dívida de certa forma aqui, né, diminuiu por causa desse caixa que fez em 22, caixa diminuiu bastante, só que a dívida líquida está subindo, né? Então a gente tem aqui um ponto muito importante, caixa sumindo, dívida líquida subindo, apesar da dívida bruta estar caindo. Então a gente tem que ficar muito atento aqui. A empresa deu prejuízo, a cotação foi atrás, né? Bem normal isso de acontecer. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Para a gente olhar aí o que está acontecendo com a AgroGalaxy, os fundos imobiliários que estão ligados à AgroGalaxy, né? E que podem vir, né, a sofrer um pouquinho nos próximos períodos, dependendo de como vai ser a recuperação judicial da empresa AgroGalaxy. Já deixa aqui embaixo se você já conhecia a empresa AgroGalaxy, se você não conhecia, deixe seu comentário aqui embaixo, né? E se você investe em algum dos fundos imobiliários, né, fiagros ali, que estão expostos aí aos títulos emitidos pela AgroGalaxy. Vamos debater aqui nos comentários. Já vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não foi inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau.